Fala, cabeleireira! Topzera na área! Bora, bora, bora! Sou o Alisson Jesus, mais conhecido nacionalmente como General dos Ruivos. É um prazer ter você aqui. É com grande carinho que eu compartilho com você uma das minhas aulas mais valiosas. Essa aula será dividida em três vídeos. Três vídeos que, se você assistir os três, vai fazer grande diferença em sua vida profissional e, claro, sua vida pessoal. Eu quero que você assista essas três aulas e reveja todo um conceito em relação ao seu educacional como profissional cabeleireira e principalmente como colorista. Eu tenho 25 anos de experiência na área da beleza e tenho 19 anos como educador de grandes marcas da beleza. Quais são? L'Oréal Profissional, Schwarzkopf Professional e Vela Professional. E também passei pela marca Tanagra, orgulhosamente uma marca nacional. Essa foi a primeira marca que eu iniciei como educador. Quero te dizer que eu conheci aí mais de 2.000 cabeleireiros, principalmente nos últimos anos, onde eu venho compartilhando a minha experiência, onde eu venho compartilhando o educacional de forma online, como estamos aqui. Eu consegui identificar uma das principais falhas de um cabeleireiro, de uma cabeleireira não ser reconhecida. E não ser reconhecida para nós, não ser reconhecido para nós é algo muito triste, porque nós temos um trabalho muito árduo, é um trabalho que exige muito de nós, e se não conseguimos fazer algo onde nós não somos autoridade, não somos reconhecidos como autoridade no que fazemos, não somos requisitados e principalmente não somos bem remunerados, é algo que a gente precisa avaliar. É para isso que eu lhe chamo para participar dessas três aulas, desses três vídeos em relação a esse conteúdo que eu vou te explicar agora o que é. Certo dia, mais ou menos uns 2 anos atrás, na minha casa lá em Goiânia, eu com a minha família, recebi um grande amigo, um amigo de infância, para poder jantar em casa. E aí a gente reuniu a família, a criançada, a molecada, como é bom um almoço. Almoço não, um jantar, né, com uma pessoa que cresceu com você, né, com os filhos, e você com os seus, e aí junta ali todo mundo. A conversa é uma só. A conversa é relembrar do que vivemos. Muito bacana. Só que esse meu amigo, ele identificou, é claro que eu já sabia, eu já tinha visto, porque nessa casa que eu morava de aluguel lá em Goiânia, essa cozinha onde a gente estava, na mesa, ali, todos sentados e reunidos, numa conversa, numa resenha muito gostosa, o Igor, que é o meu amigo, falou: Alisson, cuidado com essas rachaduras. Né, na cozinha tinha mais de 3 rachaduras assim que passavam na parede, na laje assim, e cruzava. Ele, muito perigoso aí você com as crianças, tem que ter cuidado. Chama a proprietária aí da casa, que ele sabia que era era uma dona, e reveja isso aí, porque senão é perigoso. E aí eu fiquei encucado com isso. Eu falei: mas Igor, né, o Igor, que hoje ele é uma das grandes referências em Goiânia, em construção de casa, né? Ele não é engenheiro, ele não é um mestre de obra, mas de uma forma de quantas casas ele já construiu ali, junto aos arquitetos, junto aos engenheiros, junto aos mestres de obras ali, toda a galera de construção, ele conseguiu aprender muito, que ele é muito inteligente. Então ele falou: existe como refazer a estrutura dessa casa. Essa casa ela é muito grande. Como ela é muito grande, ela está pesada. Mas aqui eu só tenho uma certeza: economizaram lá atrás. Economizaram no principal. Economizaram aonde que precisava investir mais, que é simplesmente na base, simplesmente na fundação, Alisson. E aí é o seguinte: agora tem que pegar, corta as paredes, levanta as pilastras, faz a fundação de novo e reconstrói de novo a base forte para que ela possa ter sustentação. Gente, vou falar para você, cabeleireiro, isso aí fez na hora. Eu nem lembrei de casa mais, eu só lembrei, ué,
Olha só. Isso funciona. Isso funciona. Isso encaixa perfeitamente na minha área, Igor. Ele, como assim? Tô te falando sobre casa, sobre sua área, o que você está falando? Eu falei, não, é porque coincidentemente eu tinha ministrado um curso de cor. E um curso de cor dos primórdios. E aí aquele curso mexeu muito comigo. Porque eu lembro ali das dificuldades de cabeleireiros com 3 anos de experiência, 5 anos e 10 anos de experiência em relação a assuntos básicos. Então, o que eu quero dizer para você agora, se eu fosse você, fecharia os olhos, feche os olhos e vai lá atrás, lá no seu início de carreira. Realmente você teve uma base forte, você teve uma fundação, você é um cabeleireiro que realmente investiu aonde tinha que investir no início mesmo? Ou você foi aquela cabeleireira que aprendeu com o seu mestre, ou a sua mestra, não existe a mestra, mas aquela cabeleireira ou cabeleireiro que te ensinou, né? Você aprendeu com eles, olhando ali o que eles sabiam que ia dar, ou realmente você aprendeu tudo na prática? Só depois de muito mais tempo você começou a investir em cursos que só davam uma pincelada em relação à base. Me conta, pensa aí. Porque é isso. Chega um momento, você aprendeu tanto na prática, que chama empiricamente. Você aprendeu na luta, na marra, e aí chega um momento que você já começa a ter um retorno, um recurso financeiro. Aí você começa a investir em cursos de grandes artistas. E nesses eventos, nesses cursos dos grandes artistas, eles não têm tempo para rever uma nova estrutura, para poder rever a base novamente. Ali é uma pincelada bem superficial, de forma rasa sobre a base. E aí eu te convido a você pensar sobre a sua base. É uma base profunda ou é uma base extremamente rasa? Então, o meu curso que eu vou compartilhar com você aqui, que eu estou compartilhando essas 3 aulas realmente para a gente fazer uma nova estrutura, porque é possível. Vou falar para você que mais de 2.000 cabeleireiros que eu conheci, os principais, os que têm mais resultados, eles tiveram uma base diferenciada. Eles tiveram uma base bem estruturada. Eles investiram muito bem. Eu falo porque hoje eu estou junto de muitos. Hoje eu estou na Rua Estados Unidos, aqui em São Paulo, a rua que tem os principais cabeleireiros, os principais salões do Brasil. Estou no meio dos principais cabeleireiros. Eu vou te contar que a maioria deles são cabeleireiros de base forte. São cabeleireiros que não têm uma rachadura, não tem rachadura em relação à base. E você? Então eu convido você mais uma vez a participar dessas 3 aulas para que você refaça a sua estrutura, para que você refaça novas pilastras e realmente seja forte. Para aí sim ser reconhecida, ser requisitada e, claro, muito bem remunerada. Muito bem remunerada. Eu até desenvolvi um curso, criei um curso presencial que chama Color Foundation. A gente já ministrou ele aqui em São Paulo, foi o lançamento desse curso, foi sucesso total, topzera dos topzera. Encontro aí com os cabeleireiros que participaram, eles falam, aquele curso foi incrível, ele tem que ter mais dias. Já estou refazendo, já estou revendo como vai ser, porque eu fiz ele de um dia só e um dia é insuficiente. Então, se você é sedento, carente de uma base educacional que você não teve lá atrás, não perca essa oportunidade. Assista todas essas 3 aulas. Hoje é só a primeira. Esse vídeo aqui é só o primeiro dos outros 2 que você tem que assistir. Um vai linkar com o outro. Um vai linkar com o outro. E depois dessas 3 aulas, eu quero receber o seu direct. Quero receber sua mensagem falando, Alisson, muito obrigado. Você fez eu repensar em tudo aquilo do que eu já fiz, daquilo que eu já aprendi lá atrás. Como é que a gente lê um livro 2 vezes, assistir um filme mais 2 vezes, sempre a gente rever coisas que nós esquecemos, tá bom? Então tá aí meu convite e vamos iniciar toda essa parada aqui, né? Bora, bora, bora! Vamos lá, cabelo e a pigmentação. Compreender a natureza do cabelo é a parte essencial do processo de tornar-se um especialista em coloração capilar. Como eu disse no slide anterior, no nosso início, que como é de suma importância você ter uma base forte.
como é importantíssimo você ter essa estrutura. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com você como realmente você vai conseguir fazer uma nova pilastra e ter uma nova base. Mas acompanhe o vídeo, caneta e papel. Se você não tiver com caneta e papel na mão, aperta pause aqui, busca isso. Se de preferência também vá para um lugar que não tenha muito barulho, um lugar mais isolado, para que você tenha o máximo de aproveitamento dessa aula, que eu preparei para você com muito carinho. Então olha só, tricologia, que é o estudo do cabelo. Isso vem do grego, porque tricô é lã, pelo, cabelo, e logia é estudo. Juntando os dois, estudo do cabelo. Se iniciou na Inglaterra, a partir de 1902. Hoje a gente já pode se contabilizar aí há 122 anos. Até então, lá atrás, eu falava assim nos meus cursos: olha, não tem nem 100 anos que se estuda o cabelo de forma tão profunda. Então é tudo muito novo. Então por isso que as coisas se renovam muito rápido. Né? Você aprendeu uma coisa, você estudou um educador, você leu um artigo e passou nem um ano ainda, ou um ano, você lê de novo, mudou tudo. Alguém veio dar uma aula de novo, você participou de uma outra aula e mudou tudo de novo. Então, ou seja, já são 120 anos. Então as coisas estão mais concretas, mas não é sinal que não possa mudar, porque se descobre todos os dias algo novo. Então, com esse entendimento, né, com esse conhecimento, acabou nos ajudando muito, porque acabou tendo soluções para muitos problemas, né, da haste capilar. Com isso também desenvolveu várias ferramentas e também produtos cosméticos para poder com que a gente, né, tratasse esses fios e resolvesse essas necessidades. Eu sou do tempo da famosa cauterização capilar. Foi bem o início ali que começou aquele auê de falar de queratina. Não sei se você que está aqui, né, vivenciou isso, mas nós não falávamos sobre queratina. Né? Recentemente a gente parou de falar de queratina, agora está voltando até mesmo pelo link dos tratamentos, dos produtos, né, estarem voltados muito aos tratamentos para pele. Né? Estão fazendo esse link novamente, então está voltando nós falarmos mais em relação à queratina. Mas lá nessa época, eu vou falar para você que era loucura. Né? Era cauterização, para quem não sabe, talvez aqui muito cabeleireiros novos, né, recentes na área, nós lavávamos o cabelo com um shampoo anti-resíduo, mas anti-resíduo mesmo, limpeza profunda mesmo. Aquele que o bichinho gritava, o cabelinho encantava. Sabe o que é, né? Então, depois disso, nós pré-secava o cabelo, passava uma queratina, normalmente queratina líquida, depois a gente secava o cabelo em média de 70%, 80% e vínhamos com a prancha, numa temperatura 100 graus. Só que isso foi meio problemático. Por quê? Porque muitos cabeleireiros não usavam essa prancha com uma temperatura tão baixa e também não secavam o cabelo como tinha que secar e muito menos faziam uma análise. Uma análise, eu digo uma consulta, um diagnóstico, porque nem tantos cabelos, né, precisavam da queratina. Só que era uma forma lucrativa. Então, como era algo muito recente e como eu disse no início, muitos cabeleireiros não tiveram uma base tão reforçada, né? Uma base bem falha. Então o que faziam? Faziam tratamento com queratina para todos os cabelos. E não era uma vez. Eram 10 sessões, no mínimo 5. Eu já vi cabeleireiro oferecer isso. É um pacote de 20 tratamentos, de 20 cauterizações. Então chegou o momento que os cabelos começaram a rachar. Os cabeleireiros começaram a ficar duros igual pau, assim, sair lasca, assim, que loucura. E aí deu um reverse, porque ao invés de os cabelos ficarem saudáveis, eles começaram a quebrar, a partir. E aí as clientes não entendiam nada, e os cabeleireiros muito menos, não sabiam dar uma resposta. Mas aquele cabeleireiro que tinha uma base, que é o que eu estou fazendo com você aqui, reconstruindo novamente novas pilastras, eu vou te dizer que o cabelo com excesso de queratina começaram a enrijecer. Foi daí que iniciou todo o medo, toda essa crença,
esse bloqueio das mulheres em relação à queratina. Assim, ó, não quero queratina no meu cabelo não, queratina no cabelo não, fica duro, vira um pau, fica duro, não quero queratina no meu cabelo. O cabelo está derretendo, passou por descolorações, o cabelo está hiper, super sensibilizado, que precisa de cimento mesmo, precisa de força, precisa ficar duro, porque ele está desmanchando, está dissolvendo. Então é muito bem-vinda a queratina, porque vai estruturar, vai dar força. E aí começaram a fazer esses tratamentos em todos os cabelos, até os que não precisavam, porque era um retorno, né, financeiro muito bacana. Então foi um grande problema. Então o estudo da tricologia, né, ele é um ramo da medicina científica que traz muitos seguidores. Dermatologistas, cosmetólogos, químicos, médicos, né? Ou seja, uma galera toda aí que vem, vamos falar assim, fronte à tricologia. Hoje nós temos as terapias capilares, os terapeutas, temos clínicas só em relação à recuperação. Muitas vezes a cliente não está recuperando o cabelo em um salão de beleza, pela ausência desse profissional terapeuta capilar, está indo na clínica cuidar dos cabelos, mas em relação à química, ao corte e tal, faz no salão. Então é bom rever isso, né? Avaliar tudo isso. Então aqui eu já estou sendo uma faísca na sua vida. Aqui é claro que não temos uma formação em tricologia, porque o tempo é suficiente. Mas nas 3 aulas você vai conseguir rever muita coisa e principalmente focado em relação à cor. Beleza? Então, bora! Aqui estamos com a composição química do cabelo. Deixa eu colocar aqui que eu acabei tirando. Então nesse desenho, você pode ver aí da esquerda para a direita, você vai ter aí ó, o início, que é uma cadeia proteica, que a gente chama de alfa-hélice, ou uma espiral em helicoidal. Logo em seguida a gente tem protofibrilas, macrofibrilas, a gente tem aí proteínas ricas em enxofre, que nós vamos falar sobre, macrofibrilas. Nós temos o complexo membrana, né, celular, que é o CMC, também é de extrema importância em relação à coesão do fio, mas vamos falar sobre. Temos a parte cuticular, que vai aí de 6 a 10 camadas, que é de suma importância em relação à proteção do fio. Temos também, né, toda essa parte cortical, que é o que eu falei tudo agora, e a parte cuticular, que é a parte de proteção. Então aqui nós temos um esboço, né, de toda a estrutura de um fio. Tem muita coisa, é bem complexa, é bem complexo. Porém, infelizmente, muitos cabeleireiros, eles não têm uma atenção em relação a essa estrutura. Eles imaginam que um cabelo, sem eles conhecerem essa estrutura, que tudo é possível. E aí eles começam a ser ilimitados em relação à saúde do cabelo. Nós devemos ser ilimitados em relação à criatividade. Nós podemos abusar, nós podemos ser o cross-cranzinado em relação à criatividade, mas seja responsável, mas extremamente responsável em relação à saúde do fio. Ou seja, o cabelo humano ele é constituído basicamente de uma proteína chamada queratina. Ou seja, de uma cadeia polipepídica formada por cerca de 18 aminoácidos diferentes, que se repetem e interagem entre si. É porque sempre um cabelo ele vai ser uma estrutura de 4 cadeias proteicas, né, com 18 aminoácidos de forma espiral. Então só vai se ter um cabelo em relação a ter uma queratina, não tem cabelo sem ter queratina, é impossível, tendo essas 4 cadeias, né, proteicas com 18 aminoácidos diferentes e que interagem entre si. Nessa composição do cabelo encontram-se ainda elementos químicos, né, que a gente fala denominados CHONSP. A gente falou muito sobre CHONS. Hoje a gente já fala muito CHONSP. anota aí bonitinho, CHNSP. Se resume em carbono, hidrogênio, nitrogênio, sais e enxofre.
Mas vamos na quantidade de cada um? Olha só, carbono 50%, oxigênio de 20 a 30%, nitrogênio de 15 a 17%, enxofre de 2 a 5%, apesar de que pequena a porcentagem de enxofre, a sua presença é de extrema importância na saúde do cabelo, no que se diz respeito à solidez, à estrutura. Para podermos ter 100% de resultado em qualquer que seja o procedimento no cabelo, é importante conhecermos a parte da tricologia capilar, da nossa matéria, de entender. Pensa assim, ó, o médico que faz cirurgia sem entender do corpo humano. Que loucura. Mas eu vou te dizer que existe muitos e muitos, milhões e milhões e milhões de cabeleireiros que realmente são assim, não conhecem da matéria que trabalham, né? Infelizmente acontece. Entendemos que o fio de cabelo existe um mecanismo para ser formado, ou seja, precisamos priorizar e entender de nossa maior matéria-prima, a haste capilar. Os cabelos são pelos terminais queratinizados que crescem no couro cabeludo. A superfície exterior do fio de cabelo apresenta uma série de escamas rígidas sobrepostas. E aí você pode ver, deixa eu pegar aqui que eu acho que eu consigo mostrar para você isso aqui riscando, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Eptocutícula, exocutícula, endocutícula. Então você está vendo a camadinha verde, aqui rosinha, meio violeta, azul, mais salmão. Então nós temos aí as divisões das camadas cuticulares, né? Que são rígidas e sobrepostas, denominadas cutículas, que têm como papel fundamental, importante, a função de nada mais, nada menos do que proteção do córtex. Então imagina assim, ó. Deixa eu ver aqui se não tem um café, ainda tem. Então olha só, aqui é o córtex, certo? Então se a gente pegar aqui a minha caneca aqui, ó, e ela tinha que ser laranja, né, gente? Ela tinha que ser laranja, não tem jeito, ela tinha que ser laranja. Ela tinha que ser laranja, né? Então olha só a caneca. Essa parte aqui é o córtex. Toda essa parte externa, cutícula, que vai de 6 a 10 camadas, divididas em eptocutícula, exocutícula e endocutícula. Então ela protege a parte interna do fio. Bem simples assim. Bem simples, bem simples, bem simples. Deixa eu só pegar aqui que eu acabei mudando aqui. E aí, deixa eu só colocar aqui na minha sequência. A cutícula é o envelope externo da fibra do cabelo. As células que formam, né, a cutícula são chamadas de escamas. São unidas por um cimento intracelular, rico em lipídios. A gente fala muito das ceramidas. Mesma coisa, a gente pegar um tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo. É assim que funciona. A gente pode considerar a camada cuticular realmente como se fosse uma parede. Tijolo, cimento, cimento. É bem assim que funciona. E olha, por incrível que pareça, né, muitos imaginam que a cor do cabelo está contida na cutícula. Mas se engana, porque a cor do cabelo está contida em seu interior, ou seja, dentro do córtex. Dentro do córtex e não externamente, porque a cutícula ela é invisível, ela é transparente. Muitas das vezes ela pode estar opaca. Então assim, ó, quanto mais fragilizada a parte cuticular, menos brilho. Quanto mais degradada está a parte externa do fio, mais difuso, menos reflexão de luz, porque o cabelo não brilha, ele reflete a luz.
Então, como eu vou ter um cabelo com muito brilho? Quando ele está com as cutículas extremamente alinhadas. E aí é onde que faltam seus tratamentos em relação a cuidados da parte externa. E aí é quando, igual eu na minha arte, que é os ruivos, muitas vezes é bem notório quando os cabelos estão com as cutículas mais degradadas. Mas hoje a ferramenta que eu utilizo, o produto que eu utilizo, ele permite, ele facilita com que eu tenha um belo resultado em relação a circunstâncias meio desafiadoras, né? Que é a coloração que eu atuo hoje, que eu trabalho com ela hoje. Até na aula para frente eu vou falar sobre as ferramentas. Então não perca as próximas aulas, que eu vou também falar sobre isso. Não vou trazer a parte das ferramentas agora, porque não a gente vai perder aqui o nosso entendimento, né? A nossa sequência aqui, tá bom? Então vamos lá. A cutícula é responsável pela proteção das células corticais e é a principal barreira de penetração de agentes químicos no interior da fibra capilar. Então, vem um produto muito forte, muito químico, assim, bem forte. Ele faz... Então ela diminui a ação, entendeu? Então ela consegue retardar, suavizar a ação do produto químico. Então, quando ela está degradada, a cutícula está falha, o produto químico ele consegue agir de forma mais abrupta. Então, o produto químico vai conseguir agir de forma mais intensa, performance mais intensa. Então, quando ela está mais saudável, ela consegue sim diminuir essa agressão do produto químico. As fileiras que compõem a cutícula dividem-se em três partes: exocutícula, epitocutícula e endocutícula, que nós já vimos. Cada célula de cutícula contém uma membrana externa fina, a epitocutícula, que consiste em cerca de 75% de uma proteína fortemente reticulada, em cerca de 25% de ácido graxo, que é predominante o ácido metileicosanoico 18,6, certo? Não vamos entrar muito nessa parte vamos falar assim, de uma cosmetologia, desses componentes, que não é muito o intuito aqui, mas eu quero despertar em você o interesse de você realmente querer se estruturar novamente. Eu quero ser uma das pilastras em sua vida profissional, certo? Porque dependendo da base que você não teve, somente aqui o nosso evento, você vai precisar fazer mais novos cursos, buscar novas pessoas, buscar nova base, entendeu? Mas essas três aulas já vai estruturar, vão ser grandes pilastras na estrutura educacional sua, certo? Então, abaixo das membranas celulares da cutícula, ficam localizadas três camadas principais: a epitocutícula. Então vocês vão ver, olha só aqui, ó. Estão vendo por embaixo aqui, ó, e em cima, ó. A gente tem essas camadas cuticulares que protegem da forma cilíndrica aqui, ó, toda a parte interna do fio. Porque a gente tem uma célula ortocortical, ortocórtex, e temos a paracortical, de paracórtex, que define muito aí se é um cabelo mais liso, se é um cabelo mais cacheado. Como assim? Olha só, aqui dentro, ó, você tem esses filamentos, que são esses que tirou lá de dentro. Isso aqui, ó, olha só, acompanha o infravermelho aí, ó. Tudo isso aqui saiu lá de dentro. Para mostrar para você como eu tirei e fui ampliando aqui para fora. Então eu quero te dizer que cada parte dessa, ela não é extremamente redondinha. É o que vai definir um cabelo crespo, um cabelo cacheado. É claro que o crespo ele já vai sair de dentro do fio mais achatado. Mas aqui em paracórtex e ortocortical, que vai definir a forma de volume, textura do fio. Ok? Então, olha só. A exocutícula também rica em cistina, 15%. Portanto, ambas são resistentes e resilientes. E em seguida, a endocutícula, com baixo teor de cistina. 3%, gente.
Mas o importante é a eptocutícula, mais importante, por ser resistente à água, hidrofóbica. Ela é hidrófoba, ou seja, ela repele a água. Então muita gente fala assim, ao passar água o cabelo vai hidratar. O cabelo ele contém fibras higroscópicas, que são buraquinhos, lacunas entre elas, né, as fibras, entre o fio, onde ele se aloja a água. Aí não vamos falar da umidade do ar. Existia o hidrômetro, que tinha milhões e milhões de fibras de cabelo para fazer toda a medição da umidade relativa. Então, aparelhos mais antigos, né? Antigos, é claro. Então, tinha milhões e milhões de fibras que quando começava a aumentar a umidade, porque um cabelo reconhece chuva de longe. Você faz aquela escova meia boca, que não usa um produto térmico, um negócio topzera, que cria uma blindagem no fio. O cliente escovou, começou a nublar, que ela começou a sair para fora do salão, que ela chegou perto da recepção, o cabelo já levantou, porque o cabelo reconhece chuva de longe. Então, ou seja, tem essas fibras higroscópicas que faz isso. Mas o cabelo, ele tem, vamos falar assim, ele é hidrofóbico em relação à água. Agora o tratamento ele vai entrar porque ele tem um migué, ele dá um migué no cabelo para poder sair dessa função dessas fibras higroscópicas e dessa parte da eptocutícula, ser hidrófoba, de não querer água, entendeu? Então aí ela vem o quê? Com ácido hialurônico, então ela vem em relação a nutritivos, a aminoácidos, que aí o cabelo já gosta. E aí a gente tem uma parte hídrica, entendeu? Assim que funciona. Então tudo que é parte de tratamento para o cabelo vai vir em relação à afinidade. Porque tudo que vem no cabelo que não é por afinidade é agressão. Então todo tratamento, quanto maior a afinidade ele tem com o cabelo, melhor o resultado do tratamento. Então hoje, né, em última tecnologia, né, os tratamentos mais tecnológicos, eles passaram a estudar os tratamentos para pele. Então os tratamentos cosméticos capilares, eles se inspiraram em tratamento para pele. Olha só, pele, pH. Olha só, pele, colágeno. Olha só, pele, ácido hialurônico. Olha só, pele, peptídeos. Pegou o esquema? Então os tratamentos hoje estão mais avançados, até mesmo por esse estudo junto com os cuidados para a pele. Aí também ficou topzera, aí o negócio ficou chique demais, muito chique. Então continuando aqui, ó, suas camadas são unidas e oferecem proteção ao córtex. São responsáveis pelo brilho, como já falei, pela suavidade, pela penteabilidade, pela formação da carga estática no fio. Sabe aquele cabelo estático? Então olha só, não deixe um cabelo com as cutículas degradadas. Não encoste o secador no cabelo, não faça isso, não tenha... Sabe que a cabeleireira até hoje ainda insiste em usar aquelas escovas de cerdas, não sei o que, aquela coisa. As escovas, gente, é aquelas de alumínio, aquelas mais vazadas. Não se usa mais aquelas escovas que dão aquele atrito, aquela força. Então, ou seja, tudo é física, não é tração mecânica. É firmou retinho o cabelo, no ato de pôr calor a física, ele vai deixar liso. Então o cliente não tem que ficar balançando a cabeça. Isso aí foi a década de 90, 80, gente. Hoje não tem isso de puxar a cabeça da cliente de forma alguma. Tem cabeleireiro que fala assim: ah, se não puxar, o cabelo não alisa. Você está fazendo escova de forma errada. Então, ó, cuidado com as suas ferramentas. Secador tem que ser os mais topzera de todos. Mais topzera. Escovas, topzera. Não encoste o secador no cabelo, gente. Não encosta, pelo amor de Deus, não faça isso. O cabelo não resiste. Principalmente os secadores que não são bem estudados para o cabelo, sabe? Porque sabe o que aconteceu? Principalmente aqui no Brasil, lançaram alguns secadores para os cabeleireiros. E não secadores com a necessidade para o cabelo, com temperatura certa. Fizeram secadores para que conseguisse ganhar tempo,
com temperatura que ultrapassam a necessidade de um cabelo para ficar liso. E aí começaram a danificar muito o cabelo. Então, mantenha de forma íntegra a cutícula do cabelo. Que você vai ter maleabilidade, você vai ter brilho, você vai ter a sua arte sempre linda e maravilhosa, beleza? Então vamos entrar em córtex. Depois, na segunda camada do cabelo, que é o córtex, é o interior do fio. Já até dei um exemplo aqui, né? É o interior do fio que compõe cerca de 75 a 90% da massa da fibra capilar. Ele é a porção predominante na formação do fio e é onde temos a maior quantidade de proteína, o que torna o coração do fio, o coração do cabelo. É a estrutura do córtex capilar que diz seu grau de resistência e elasticidade, quantidade natural de umidade nos fios e cor. É o seguinte, chega cliente no salão para fazer um teste de mecha, uma consulta para você fazer uma cor, independente seja mecha, seja lá qual for o trabalho de cor química. E aí você só reconhece a qualidade desse cabelo, você só reconhece a saúde desse fio quando você molha. Só quando você molha. Tanto é que você faz o teste nele seco, ele tem maior resistência. Quando você enxágua esse teste, você vê que o cabelo solta. Então é muito bom você molhar o cabelo, aquela mechinha ali antes, né? Passa um shampoo, tira ali um resíduo, alguma coisa, e depois prossegue o teste de pigmentação, certo? Então olha só, é o córtex que define realmente a saúde do fio, a resistência. Ou seja, além disso, é nessa camada que temos a melanina. A melanina é uma proteína também, que também faz parte da proteção da parte interna do fio. Porque assim, ó, atravessou as cutículas, vai pegar a primeira camada cortical. Quem está alojada nessa primeira camada cortical? Os pigmentos granulosos, que são os maiores pigmentos que dão a cor ao cabelo, né? A cor escura. Também são fundamentais. Por isso que muitas vezes se faz químicas de descoloração, retira, não repõe, e por isso que o cabelo fica eternamente danificado. No córtex também se encontram as ligações químicas que formam o nosso cabelo. São elas, né? São milhões e milhões, pepídicas, polipepídicas, quaternárias, blá, 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 blá. São milhões de ligações. Mas vamos falar aqui de três principais, beleza? Ligações de hidrogênio. Ela é modificada só de molhar o cabelo. A sua extensão ela é aumentada. E aumentada, o fio muda. É ela que alteramos o cabelo quando fazemos a escova, como quando fazemos o brushing, como quando fazemos o babyliss, quando fazemos a prancha. Uma vez que os fios são posicionados na maneira que se deseja retirar a água deles, e assim as pontes de hidrogênio têm que se refazer no novo formato imposto, ou seja, no novo formato que você desejou fazer. Assim que funciona. Molhou tudo, volta tudo de novo e aí trabalha de novo. Uma das principais causas de danos na parte externa do fio, e é algo que na sua consulta, na sua anamnese com a cliente, porque o cabeleireiro tem que parar com isso, ele só faz teste de mecha. Ele não tem uma consulta efetiva, uma consulta eficaz. Na verdade, o tempo dele está tão corrido, ele está tão perdido, né? Então, reveja isso. Reveja isso, repensa, faça uma consulta. É o que está precisando hoje do cabeleireiro, de um consultor de beleza. Escute seu cliente. Se você não tiver tempo de fazer isso, se você não tiver tempo, contrate uma pessoa que vai fazer isso. Porque além do cabelo, existe a dona do cabelo. E aí você precisa escutá-la e você precisa fazer essas perguntas e também orientá-la sobre o procedimento, sobre o pós, sobre todos os cuidados, sobre as ferramentas que ela tem que usar, sobre os remedinhos que ela tem que usar em casa, certo? Então, a maior agressão hoje é o uso de prancha indevidamente, em excesso, babyliss em excesso e outros serviços mais. Então, ligação salina. A deformação acontece quando transformamos temporariamente o cabelo com as alterações de pH, acidez e alcalinidade. Essas ligações voltam a se formar uma vez que o pH normal é restabelecido.
Você modifica, você passa o pH de novo para equalizar, ela volta de novo. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Agora a gente vai falar da ligação principal, de sulfúrica, que é a ligação de enxofre. Também, né, conhecida como disulfeto. É a mais resistente das três. É a mais resistente das três. Né, e das milhões e milhões de ligações que o fio tem. Só se rompe através de uma ação química de alta performance. Ou algo, vamos falar assim, seja mais suave, mas múltiplas vezes, uma sobre a outra. Então a ação química sua, transformação, é permanente. Quando há uma ação química de transformação nessa ligação de sulfeto, a transformação ela é permanente. Permanente. Olha só, quando se faz um alisamento clássico, né, que muitos cabeleireiros hoje, cabeleireiro que tem 20 anos de profissão, tem 15, vou falar de 10, não sabe o que é os alisamentos clássicos. Os tilglicólicos e os hidróxidos. Olha só, tilglicólicos, amônia e monoetalonamina. Tudo funciona para alisar um cabelo. E temos também os hidróxidos, sódio, lítio, potássio, guanidina, todos mudam a estrutura do fio. Só que olha que incrível, os tilglicólicos, eles modificam, porque essa ligação de sulfeto, anota aí, hein? A ligação de sulfeto são 2 átomos de carbono para 2 átomos de enxofre, entreligados assim, ó. E aí nós vamos lá e modificamos, separamos essas ligações, e depois a gente usa um neutralizante. Estou falando para você sobre o alisamento tilglicólicos, tá? E religa tudo na nova forma que você foi dada, liso ou enrolada em relação ao permanente. Então, os tilglicólicos, tanto você faz o cabelo enrolar, que é o permanente, quanto alisar, que é a famosa escova definitiva. Famosa escova definitiva. E como é a ação dos hidróxidos? Então, os hidróxidos, eu tenho 2 átomos de enxofre, de carbono, para 2 de enxofre. Os hidróxidos queima uma ligação de enxofre, tira uma ligação de enxofre. Não, tira um enxofre, um componente, um elemento enxofre, aí passa a ter 2 carbonos e 1 enxofre. 2 carbonos e 1 enxofre. E aí essa ligação passa a se chamar lanthionina. Então tem cabeleireiro que nem nunca ouviu falar desse nome. Mas olha só, é um problema os alisamentos voltados à escova progressiva, a ácidos. Aí nós temos liso perfeito, aí nós temos como é que fala? Tô esquecendo, gente. Liso perfeito, escova progressiva, selante, selagem, tem muitas aí, agora me fugiu a cabeça aqui, mas, ou seja, é muito acidez. Quando se usa algo de muita acidez, e principalmente algo formal, e aí vai, você acaba com toda essa elegância aqui, olha só aqui, ó, você acaba com tudo isso. Tudo isso que eu estou te contando aqui da tricologia, você perde tudo isso. Você perde toda essa excelência natural, essa coisa mais linda, essa elegância toda de um cabelo natural. Você perde tudo isso. Você se perde tudo isso, certo? Temos também a medula. A medula, nós estudamos muitas vezes que ela está sempre ao centro, certo? Ao centro. Só que é assim, ó, os estudos, né, mais recentes ainda não se identificou uma função específica, né, no cabelo humano de uma medula. Quando no urso polar, o cabelo ele tem mais medula do que propriamente a parte cortical. Mas aí em relação à temperatura, onde que o urso polar mora, que friaca é aquela. Tá igual eu aqui em São Paulo, uma friaca doida. Uma friaca doida. Então o que acontece? A medula é mais expandida. Só que no cabelo humano, principalmente os cabelos mais finos, não contém medula. Então os estudos recentemente, né, não conseguem ter uma resposta em relação a isso. Tem fios que tem fios que não. Tem estudos que falam a medula ela tem uma função de apontar, né, de direcionamento e tal, de passar alguns óleos essenciais e aí vai, mas ela pode estar relacionada com o início do crescimento do fio,
seria ela que apontaria o novo fio em direção ao poro da pele. Mas isso são recentes estudos, não dá para me afirmar isso para você. Não dá para me afirmar muito bem isso, mas a gente já vai entrar na parte, né, que é algo que a gente deseja entrar, que é o foco principal aqui, que é em relação aos pigmentos. Aos pigmentos naturais. Aí estão eles, eumelanina e feomelanina. Então assim, ó, melanina é o que dá a cor à pele, todos os pelos do corpo, ao corpo todo, melanina. Só que em relação ao cabelo, se divide em duas, eumelanina e feomelanina. Não vou entrar aqui num estudo voltado a tricosinase. Vamos entrar nisso não, que é mais complexo, que é algo que vai sair da feomelanina, pigmentos vermelhos, os ruivos e tal. Vamos estudar aqui que é importante, essa parte aqui. Quanto mais se aprofundar, você vai entrar na tricosiderina, aí é outra parada, mas pega esse aqui, pega esse bonde aqui, que já vai ser muito importante. Depois você dá esse outro passo para estudar essa outra coisa. Porque fica difícil de você aprender esse, se eu trazer esse outro então. Então bora lá. Eumelanina. É cor marrom a preta, tem a maior influência na profundidade da cor, maior que a feomelanina. Dissolve mais facilmente, localizado mais próximo da borda do córtex. Lembra que eu falei? Né, na parte mais externa do córtex, atravessou as cutículas, primeira camadinha que encontra é os pigmentos de eumelanina, que dá a cor escura, que são os maiores, que são os mais fáceis, de ser oxidados e eliminados. Então, feomelanina, cor amarela vermelha, que tem maior efeito em tons naturais do cabelo, menor que a eumelanina, aí são milhões e milhões, e elas estão sempre por trás desses grandões que são os escuros, localizados aí nas partes mais internas do fio. Então, ou seja, temos esses dois pigmentos. Na próxima aula a gente vai entrar muito forte em relação a essa parte das cores dos pigmentos. Então eu convido a você, né, faça as anotações certas, escreva as coisas aqui que você está pegando de novo, né? Enquanto que essa aula vai estar no ar, repita, assista novamente, porque vai ser de extrema importância para o seu conhecimento. Então, ou seja, o cabelo ele é composto aí por esses dois pigmentos. Então, são proteínas, também são proteção do fio. Essas cores, né, nós chamamos aí, olha só, de pigmentos naturais. Agora eu vou falar para você assim, ó, eumelanina, feomelanina e um pouquinho da tricosiderina. Eu já do início já falei para não entrar muito nesse estudo, mas que é azul, amarelo e vermelho. Vamos definir azul, amarelo e vermelho, que vai ficar mais fácil o processo de você entender essa parte, certo? Vai ficar muito mais fácil para você entender. Então, assim, no processo de descoloração, quando nós colocamos essas cores em checkmate, né, a gente coloca ela em agressão em relação a um pó descolorante, né, ela vai receber essa química, onde ela é exposta à química, começa a retirar a parte delas. E aí começa aí elas revelarem outros tons. Porque a gente vai perder degradativamente azul, vermelho e amarelo. Porque vai ter outro ponto que nós vamos estudar, que a gente vai ver parte a parte em relação a essa propagação da parte interna do fio, correto? Mas vamos dando sequência. Quando a gente estuda o pigmento, aí você pode se perguntar, mas aí em relação ao cabelo branco, onde se entra aí o cabelo branco? Olha, pode estar associado à idade, depende da genética e da fisiologia. Melanócitos param de produzir melanina, porque quem produz a parte da feomelanina e da eumelanina é simplesmente os melanócitos. E aí chega um momento que eles resolvem parar, por uma série de fatores. É claro que é tudo muito novo, não tem uma resposta científica que é isso. Então, cabelo novo é um branco não pigmentado. Mistura do pigmento e do não pigmentado
né, a gente vai perceber como se fica um grisalho, né? Uma mistura cinza que, por sinal, né, quem dera né, se ao invés do meu ter caído, ter crescido muitos fios brancos. Em vez de ter caído, ter nascido os fios brancos, né? Então vamos lá. Por que o cabelo fica branco? Sabemos que em cada folículo piloso existe uma célula chamada melanócito e ela é responsável pela cor nos fios e pele. Com o passar do tempo, se perde a produção de melanina. Isso pode ocorrer entre a terceira e a quarta década de vida. O fio vai ficando branco até se perder todo o melanócito que produz essa melanina. E assim o cabelo fica todo branco. Que por sinal alguns acham bonitos, alguns gostam e alguns gostam e até tivemos o momento do silver white, né? A galera assumindo os cabelos brancos. Eu fiz vários cortes que deixei esse cabelo ficar um dedinho. Nossa, uma vez eu cortei um, ficou meio dedo na cabeça, meio centímetro, mas tiramos toda a coloração escura, que estava horrível. E renovou muito a mulher e ela usava um óculos chique. Ela era uma advogada, ficou muito bonita, ficou parecendo uma artista, sabe? Ela ficou parecendo uma escritora, assim, muito chique. Eu acho muito chique. Minha irmã assumiu os cabelos brancos e ela também ficou muito elegante. Muito elegante mesmo. Então foi uma fase, acaba que tem as adeptas, né? Isso é algo que vai continuar, mas não são todas que se adequam a assumir o cabelo branco. Tem que ter todo um, toda uma força interna aí para isso. Não, isso é para poucos. A minha mãe hoje, 74 anos, se deixar cabelo branco, a velhinha fica brava, fica doida da cabeça. Não pode, de forma alguma, não deixa a velhinha Dona Lázara de cabelo branco. Ela já até falou, ó, o dia que eu morrer, não deixa eu ir embora de cabelo branco. Pinta meu cabelo. Nossa, que doideira, né? Que doideira. Mas é isso. Cabelo branco de jeito nenhum. Então tudo vai depender de cada um, mas é uma tendência aí forte, muito forte. Até já teve marcas que lançaram seus produtos, né? Linha holística. Linha holística são produtos específicos, uma gama completa para esses cuidados, para você ver o quanto que realmente é uma necessidade de mercado. Então olha só, o melanócito e assim o cabelo. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Também pode se perder o melanócito por radicais livres, que provocam uma oxidação, produzindo uma água oxigenada, destruindo e clareando a melanina produzida pelo melanócito. O que gera esses radicais livres são a má alimentação. Olha que chique. Olha, isso aqui é para falar na consulta com o seu cliente. Olha, vou até vou repetir, tá? Anota isso aí, ó. Também pode se perder o melanócito por radicais livres, que provocam uma oxidação, produzindo uma água oxigenada, destruindo o clareamento, destruindo e clareando a melanina produzida pelo melanócito. O que gera esses radicais livres são a má alimentação, a falta de exercícios físicos, estresse, o ar poluído, a água e alimentos muito ácidos que ingerimos. É possível prevenir o aparecimento de cabelos brancos? Se for por um processo natural genético, não há o que fazer. Sempre nascerá branco. Se for por uma deficiência ou distúrbio do organismo, poderá, em alguns casos, reverter ou inibir ou diminuir o aparecimento de fios brancos. Mas ainda há muito que se estudar. Há muito estudo ainda em cima disso. Os cabelos brancos exigem mais cuidados. O cabelo branco é um fio deficiente, onde ele perde sua melanina, que é uma proteína do fio, ficando mais suscetível a outros problemas, sofrendo mais com os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Além de ser mais ressecado, né, poroso, com tendência a ficar mais amarelado e sofre mais com a ação dos radicais livres. Por isso exige os cuidados. E aí entra aqueles produtos, né, os shampoos roxos, silvers, né, para poder deixar esse branquinho topzera dos topzera. Vamos continuando aqui. Então aqui é o despertar. Aqui é você começar a relembrar de tudo aquilo que você deixou para trás, que você acha que não é importante. Então eu quero dizer para você que é importante
E você se torna um cabeleireiro, um profissional inseguro quando você tem uma base falha. Você é um cabeleireiro de rachadura. Então eu estou aqui te ajudando. Então olha para mim aqui. Olha para mim aqui, ó. Vamos prestar atenção na aula. Papel, caneta, anotar. Porque eu quero aqui comigo não é somente quem precisa. Quem precisa é mais difícil ter o interesse em participar, de anotar, de aprender. Só realmente quem quer ser reconhecido, requisitada, né? Quem realmente quer fazer a diferença, que aproveita esse momento aqui comigo. Hoje eu posso falar para você que eu sou uma das maiores referências em cor do Brasil. Pelo maior número de cabelos feitos, pelo maior consumo de coloração, pelo cabeleireiro ativo em relação ao maior número de cabelos coloridos, coloração. Então eu tenho essa autoridade para passar isso aqui para você, certo? Só que você precisa aproveitar. Você precisa de sair do amadorismo. Você precisa falar assim, eu quero, eu vou fazer. Então é só cair para dentro, dar um passo à frente. Você só não consegue porque você não pôs na sua mente que você quer ser, que você vai. Se outro cabeleireiro conseguiu, você também consegue, porque já é seu, já foi dado, já é seu. Só está esperando você dar um passinho, vai só te servir. Dá um passinho, que ele só está esperando você dar um passo à frente. Porque procrastinação, a preguiça, é pecado, você sabe. Talvez seus resultados só não vieram ainda. Só não vieram ainda porque você não deu um passo à frente. E o pai está de olho. Você acha que o pai não está te olhando. Você acha que não está te olhando. Né? A gente faz aquela bagunça, a gente faz as coisas quando é criança e a gente acha que o pai nem está vendo. Depois você fica louco, porque o pai já vem com o cinto, a mãe já vem com a vara. Fala, como que a senhora viu isso? Parece que a senhora nem estava vendo. Por quê? Ele está de olho. Então, quanto mais você investir, quanto mais você der um passo à frente, mais ele vai te servir. Porque já é seu. Ele está com lá na mão, está na mão dele. Ele está louco para te dar. Então preste atenção nas coisas. Preste atenção. Deseje, visualize e cai para dentro que você vai receber. Então vamos lá. Profundidade e tonalidade. A combinação de eumelanina e feomelanina cria tom de cor natural do cabelo. Quanto mais feomelanina no cabelo, mais quente será o tom natural. O tom natural é mais evidente à medida que o cabelo clareia. Então tem umas numerações, né, que se chama profundidade. Aí nós temos aí, ó, do número 1 ao 12. Algumas marcas utilizam o número 2, que se fala castanho escuríssimo. Então aqui a gente está falando de um pé, que é o tripé da cor. Se você dominar o tripé da cor, você vai fazer facilmente a arte de colorir. Você vai ser uma autoridade em coloração. Você vai ser uma autoridade em colorimetria. Se você definir e aprender o tripé, são 3 pernas. E uma das pernas é essa aqui agora, que é a base, que é cor fundamental, que é a altura de tom. Então nós temos do preto ao 12, super clareadora. Quando se passa do 10, são todas ferramentas super clareadoras, que têm uma performance, um percentual de maior clareamento. Então, as marcas que têm essas numerações acima é porque são colorações que clareiam mais, super clareadoras, ok? Então, a gente tem do 1 ao 10. O número 2 é castanho escuríssimo, não são todas as marcas que utilizam, porque a diferença entre o 1 e o 3, né, é muito pequena. Então, o 2 ali nem se consideraram para colocar numa cartela de cor. Então, aqui eu preciso aprender a altura de tom, profundidade da cor. Eu tenho que olhar o cabelo e conseguir definir que altura de tom que está, porque é a partir dela que eu consigo saber qual oxidante utilizar. É a partir dela que eu sei qual oxidante que eu devo utilizar para saber o número de clareamento que eu tenho que obter. Então, se eu não conseguir encaixar, definir qual é a altura de tom que está o cabelo, eu posso cometer uma falha grave, porque eu posso cometer o erro de escolher um oxidante errado. Então, tripé, primeira perna, altura de tom, eu preciso saber, e não é vergonha, tipo, eu vou pegar tipo aqui para
Vamos supor que aqui é a cartela de cor, tá? Minha raposinha aqui é a cartela de cor. Você chega lá pertinho assim, ó, não tem cabelo, né? Vai ter que ser aqui. Então eu chego pertinho aqui, ó, e vou lá de mechinha por mechinha até achar qual que é a cor mais próxima do cabelo com o cabelinho que eu tenho na cartela. E aí eu sei qual a base que está, qual a altura de tom que está. Já consigo saber qual o reflexo que está. Então a partir daí as coisas vão ser muito mais fáceis. Então eu preciso dominar a altura de tom. É a partir daí que eu consigo escolher qual oxidante para ter o clareamento necessário de acordo com o desejo da cliente, certo? Então olha só, eu tenho em todos os cabelos do 1 ao 10, eu tenho pigmentos de feomelanina e de eumelanina. São a mistura dos dois que eu tenho os cabelos mais escuros e mais claros. Quanto maior eumelanina, eu tenho base de 1 a 5. Quanto mais feomelanina, eu tenho base de 6 a 10. O 10, a gente está falando de cabelo de uma albina, de um cabelo branco, bem loiro, loiro ao extremo, que é mais artificial, raríssimo a gente vai encontrar numa albina. É raríssimo a gente encontrar uma albina, né? Agora, se encontrou a albina, vai ter o cabelo clarinho, certo? Então, ó, é uma base, é um tripé. Anota, tripé da cor, altura de tom. Anota aí. Depois a gente vai vir com as duas pernas, tá bom? A próxima perna é de extrema importância. Então, olha só, alterações genéticas. No entanto, alguns cabelos podem sofrer alterações das suas colorações naturais ao longo da vida. Mais precisamente, até a puberdade. Alguns indivíduos nascem com cabelos de uma cor, e ao passar dos tempos, as melaninas vão se distribuindo até que se determine a cor definitiva. Isso acontece por condições genéticas e hormonais, onde os melanócitos trabalham em ritmo diferente na produção de suas melaninas. Por isso é comum nascer com cabelos escuros, ou cabelos loiros, ou ruiva, e depois esse cabelo vai mudando. Isso acontece muito, principalmente assim na fase de criança para adolescência. Né? O cabelo escurece, o cabelo muda até mesmo de textura. Essas modificações também podem acontecer quanto à forma dos cabelos, mas nada tem a ver com a pigmentação natural dos cabelos. Trata-se de outro tipo de transformação genética. Reflexos. Quando falamos de cor natural, não podemos de pensar em reflexo. Será que a cor natural tem reflexo? Sim, pode se tratar de um reflexo natural onde enxergamos uma variação do dourado. A partir do 4, castanho, médio, temos uma percepção visual maior desse reflexo. Cabelos naturais, bem tratados, mais brilhosos, o reflexo é mais intenso. E aí se aparenta mais espelhado. E aí cada um pode ter uma ideia de cor, uma percepção. Nas outras aulas a gente vai entrar muito nesse estudo, né, em relação ao que se enxerga, o quanto, né, você pode enxergar uma coisa e a sua cliente pode enxergar outra. Em uma cabeleira existe no mínimo 10 variações de cores, que reunidas dão a ilusão de uma única cor. Cabelos como, por exemplo, o castanho claro, em 3 pessoas diferentes, com a mesma altura de tom, podem apresentar reflexos diferentes, o que nos leva a dizer que uma certa pessoa tem um cabelo castanho claro meio dourado, como em outros casos, pode ser um castanho claro meio acinzentado, por se apresentar mais escuro, que não reflete tanto brilho. E outro pode ser meio amarronzado, talvez um pouquinho da pitada do cobre, que começou a aparecer ali de uma oxidação natural. Não é mesmo? Então, assim, ó, independente dos reflexos visíveis na cor natural, essa é uma considerada, vamos falar assim, uma oxidação natural ou um efeito de luz, porque cor é luz. Também nós vamos ver muito isso em relação à luz nas próximas aulas, certo? Então vamos lá. As 3 cores primárias, através dos pigmentos de melanina citados anteriormente, exceto em ruivos e albinos, pois apesar de ser natural, em especial esses indivíduos, por causa de uma disfunção genética, alguns departamentos dos melanócitos, algumas áreas aí não estavam trabalhando nessa hora, acho que eles estavam de greve,
ou estava na hora do almoço, não sei, eles não produziram o que tinha que produzir. Então, o pigmento eumelanina azul, né, não está presente em pessoas ruivas, porque senão, né, bagunçou todo o coreto. O azul é poderoso, gente. E os pigmentos azul e vermelho não estão presentes em pessoas albinas, por isso cabelos tão claros. O que é importante saber é que cabelos albinos e ruivos, apesar de serem considerados uma anomalia, são disfunções ou desconstruções, né, genéticas, ou seja, são distintas. Então, nem tem muita explicação sobre isso de forma científica mesmo, sabe? Assim, tão preciso. Cabelos ruivos também podem sofrer variações por causa da distribuição de seus pigmentos vermelhos e amarelo, sendo eles ruivos laranja ou laranjas avermelhados. Cabelos albinos podem seguir a mesma linha que os ruivos. Também podem sofrer variações quanto à sua pigmentação. Essas variações dividem em albinismo total ou parcial ou subclasses. Sabia disso? É. Olha só, cores naturais ruivos albinos não podem ser reproduzidos cosmeticamente, uma vez que ambos de forma natural são deficientes em pigmentação, considerados um tipo de anomalia por não conter as três cores primárias reunidas. E para produzir cores cosméticas, nas quais suas bases necessitam de ingredientes fundamentais para compor as suas alturas de tom, sendo esses o pigmento azul, vermelho e amarelo, em proporções diferentes, a indústria cosmética ainda não evoluiu de tal maneira para conseguir isso. Só que o que acontece? Hoje, com o crescimento dos trabalhos com ruivo, é possível. Vou te falar assim, ó, que hoje nós fazemos na Toca da Raposa, cada ruivo natural, assim, que tipo, fala. Eu até coloquei, do que eu passei para vocês agora, a gente fala muito do ruivo perfeito. Né? Muitas vezes eu brigo com alguns amigos, até alunos, né, que se passaram por nós, falar, ah, o ruivo perfeito. Fala, ó, o ruivo perfeito é só do Papai do Céu. Esse é o ruivo perfeito. Agora nós fazemos os ruivos dos sonhos. O sonho dela ser ruiva, de ter nascido ruiva. Então é ruivo dos sonhos. E nós conseguimos. Mas é claro, a gente consegue esses resultados de ruivos hiper, super naturais, desconfigurando muito das composições químicas do que não pode fazer da indústria de coloração do mercado mundial, do que não pode e do que pode para se conseguir o resultado do ruivo. É o que eu falo nos meus cursos voltados aos ruivos. É assim, ó, desconfigura a mente e aprende sobre a colorimetria para ruivos. Tem que esquecer a outra colorimetria e absorver a nova específica para ruivo. Porque senão você não vai conseguir os ruivos icônicos, os ruivos incríveis, se você seguir uma regra. Use o poder da criatividade e regra para ser quebrada. Aí você vai conseguir os ruivos mais lindos, mais incríveis, tá bom? Loiros naturais. Conforme as considerações acima, né, quando me refiro às cores naturais, é comuns e já é possível entender o porquê dos loiros naturais terem tantas variações, considerando que todo cabelo natural que tem influência do dourado, podendo ser em maior ou menor escala no quesito percepção visual, nós vamos ver muito sobre isso, sendo nos loiros de modo mais evidente, uma vez que temos uma concentração maior da melanina, feomelanina, responsável por essa coloração. No entanto, não deixa de ser considerado uma cor natural. Dessa forma, é possível observar louros naturais mais apagados, onde a influência do dourado é mais discreta ou mais luminosa. Por quê? Quanto mais dourado, mais evidente, mais luminoso. Onde o dourado é mais altivo ou ligeiramente frio, no que compreende um padrão natural. Quanto mais frio, mais fechado, mais apagado, mais abafado, dentro da mesma escala de cor natural. E assim, ó, baseando-se nesse segmento, a indústria cosmética desenvolveu nomenclaturas através de combinações numéricas.
E aí denominou vários números, e aí cada marca optou por algumas numerações e números que eles mesmos escolheram. E aí é onde cabe a nós, eu, a você cabeleireira, você cabeleireiro, a definir qual trabalhar, para você saber qual nomenclatura que você precisa estudar. Porque se uma opta por uma nomenclatura, outra por outra, o que vai definir mesmo, e assim, que é mais comum entre elas, é a altura de tom, que é essa que está aqui, tá? Mais universal. Mas quando se entra nos reflexos, aí muda tudo. Então, assim, ó, vale lembrar que me refiro à classificação dessas nomenclaturas na esfera da colorimetria universal. O que se pode concluir é que quando falamos de uma cor bege, mate ou até mesmo pérola, tendo em vista que é possível encontrar cabelos naturais, perolados. Ambos se caracterizam por marrom cendré, como resultado revelado. Entretanto, para revelá-los de forma cosmética, é necessário somar, olha o tripé da cor, hein? Somar o fundo de clareamento correto com a cor desejada, com a oxidação adequada, oxidante, visto que nem sempre a cor aplicada será a cor revelada. Olha só, a indústria cosmética de colorações capilares desenvolve suas bases naturais conforme a cor natural dos cabelos. Mas ao serem aplicadas sozinhas, não revelarão na íntegra a fidelidade do brilho e de um cabelo natural que Deus nos fez, né? Sua maior função é para a cobertura dos brancos. Ou seja, base, hoje, no meu caso, para ruivos, usaria sempre para fazer uma raiz fria para não ficar acesa, que é o maior problema de um colorista em relação a ruivos. O maior erro de um colorista que faz ruivo, obter a raiz acesa. Então você se pode usar uma base para tirar esse fundo quente. Mas saindo daí, o cabeleireiro utiliza base só para cobertura de branco. Enquanto o número de cabeleireiros que não sabem colorir, e isso que eu estou fazendo com você aqui é para te despertar o interesse de ser autoridade no assunto, de dominar. Nós temos o melhor mercado para colorir. Você está perdendo tempo de ser reconhecida, você está perdendo tempo de ser requisitada, você está perdendo tempo de ser muito bem remunerada. Porque você não oferece cor, porque você não domina, porque você não tem uma base, porque você não tem fundação. O que é que está pegando? Você acha? Aqui vai te ajudar na mecha. Mas o que eu quero te mostrar é que existe um mercado. Muito além de só mexer, só fazer mecha, certo? Então olha só. Por serem muito carregadas em pigmentos para promover a sustentação da cor, no entanto o resultado será opaco. Em técnicas de clareamento, se houver brancos, a base é importante. Porém, se não existir brancos, a base implicará negativamente no resultado. Depende em relação a você querer um cabelo mais fechado ou mais aberto, sendo ela sozinha ou misturada à cor desejada. Muitas vezes o efeito poderá ser mais frio, ou o fundo de clareamento também poderá ser evidenciado como reflexo. Contudo, existem métodos onde podemos dispor de técnicas extremamente eficazes, né, com sequências de fórmulas onde você usa muitos frios para neutralizar muitos quentes, que é os fundos de clareamento, ou usar até os pigmentos mais quentes a favor para o resultado, no meu caso, dos ruivos, que aí eu preciso das cores mais quentes. Mas também as técnicas para cobertura de branco, para maior clareamento, para o escurecimento, né, que é fazer o change color, né, que é mudar de cor do cabelo. Tipo, tá muito loiro, você trazer para o natural, tá ruivo, você levar para o loiro, tá loiro, você trazer para o ruivo. Então é um mundo incrível que não é metódico. Uma das coisas mais incríveis que me cativam e que me potencializa a esse trabalho, né, de cor é porque não se repete as coisas. Ele é muito opcional, ele é muito versátil. Isso me chama muita atenção. Hoje me chama muita atenção. Então olha só, a gente já está entrando mais para essa parte. Aqui é o tripé, altura de tom, profundidade, que é a combinações dos pigmentos de eumelanina e fel,
de acordo com cada altura de tom que você tem aqui, ó, do 1 ao 10. Lembrando que acima do 10, todas as marcas 1111, 1189, 121, 1212, 901S, 902S, não sei o que, tudo quer dizer que é uma super clareadora. Agora essa outra parte aqui incrível. Aqui nós estamos no segundo tripé. Está começando a ficar em pé. O segundo tripé está começando a ficar em pé, porque agora a gente entra no fundo de clareamento, que é imprescindível para você ser um colorista. Se você ainda não teve uma base, uma fundação, uma pilastra forte em relação a fundo de clareamento, realmente você é falho na coloração, certo? Então aqui, ó, do lado esquerdo aqui, do lado direito aqui de onde eu estou, né? Você tem aí as alturas de tom, que vai do preto ao super claro, que é o 10. E aí você tem do lado esquerdo meu, né? Que agora aqui eu estou do lado esquerdo aqui, você tem o fundo de clareamento. O fundo de clareamento ele só é obtido quando o cabelo clareia. Então você tem aí, a partir do 1, qual é a cor de dentro. Se o cabelo clareou um tom, qual que aparece? Se está no 5, qual é a cor? Qual que é o subtom primário? Qual que é, entendeu? Então nós temos aí, ó, do 1 ao 4, o vermelho é o subtom. Do 4 ao 5 é o vermelho a laranja, porque já começa a ter meio um clareamento. Do 5 ao 6 é o laranja, o subtom primário. E do 7 ao 8, laranja, amarelo é o subtom primário. E do 9 ao 10 é o amarelo. É o amarelo. Mas eu preparei algo aqui bem incrível para a gente falar disso mais tecnicamente, mais profundamente, né? Então é o seguinte, ó. O fundo de pigmento influencia ou não no fundo de clareamento? Por que a importância do fundo, né, na entrega de um resultado? E quais são os seus diferenciais? O fundo de clareamento nada mais é que o resíduo da cor natural que Deus nos deu, a qual você nasceu, né, que foi criada por eles. Sabemos que as cores naturais são do preto 1 aos castanhos e aos loiros. Saímos do 1 ao 9. O fundo de clareamento é um dos pilares da colorimetria. E se não dominarmos, não podemos nos comprometer nos resultados. Quando realizamos o processo de coloração, encontramos partes variáveis, né? Encontramos partes variáveis das cores primárias e sabemos que o cabelo é composto pelas 3 cores que são os pigmentos naturais: eumelanina, feomelanina e tricosiderina, mas nós vamos falar principalmente da eumelanina e feomelanina, que são azul, vermelho e amarelo. E no processo de clareamento, não colocamos essas cores e sim retiramos parte delas. Estamos falando nada mais, nada menos do que uma descoloração, do que uma decapagem. Quando clareamos, você não enxerga saindo de um preto, castanho médio ou louro escuro. E sim, você já começa a enxergar o vermelho, você já começa a enxergar o laranja dourado, o laranja avermelhado. É assim que você começa a enxergar, né? O laranja amarelo, então estamos falando aí já de uma altura do 8, né? Então, ou seja, quando aprendemos a identificar essas cores, será um farol, né? Vai ser o seu farol de você sair numa viagem à noite no carro, na rodovia, indo para a praia, indo de um estado a outro. Fiz uma viagem para Bahia e aí a gente saiu tipo 4 da manhã, a gente saiu do Canavieiras indo um lugar bem chique lá na Bahia. Me fugiu o nome. Só sei que a gente passou por Ilhéus. E aí, deixa eu te falar, só vi o farol, não vi mais nada. Então ele vai ser a direção para você quando você consegue entender isso aqui, que é o fundo de clareamento. Então você achou a altura de tom, que foi o primeiro slide que nós vimos aqui de profundidade, o anterior. E aí na hora que clareou, você identificou aonde parou, que é vermelho, vermelho laranjado, laranja amarelo, que é o que vai definir se você vai usar uma outra cor a favor ou contra esse fundo de clareamento que você alcançou. Mas vamos lá.
Quando aprendemos a identificar essas cores, será a luz no fundo do túnel. Você conseguirá fazer cores sem erro. Para nos comprometermos e acertar as cores em determinadas alturas em que se encontra um fundo de clareamento, é de suma importância respeitarmos para não haver cabelos desbotados, uma cor aguada, uma cor, sabe, uma água de salsicha, dependendo da minha arte, né, pode aparecer muito. Mas pode sair um elefante, pode sair um rato fugido, a verdadeira cor chumbada. Então, ou seja, por exemplo, preto, castanho escuro, tem grande concentração de azul, então grande chance de dar essa cor indesejada. Pouco de vermelho e pequena quantidade de amarelo. Então é muito frio, um iceberg. Isso aí é o que fez o Titanic afundar. De tão frio e de tão gelo que está. Então grande chance de ter uma cor de elefante, rato fugido, uma verdadeira cor que nós falamos, né, chumbo. Ok? O louro escuro é uma grande concentração de vermelho e amarelo e pouca quantidade desse azul. Diferente do iceberg que eu contei, né? Então, dessa forma, começamos a entender que todos os cabelos existem parte das cores primárias e quando temos cabelos naturais, chamamos de marrom cendré. Esse marrom, né, no qual nós referimos, não é o marrom, tipo o 6 de Schwarzkopf, o 7 de vela, né? Não é esse não, o 8 de mais de marrom, de L'Oréal, o 7 de Alpha Parf, e sim pelo fato da junção das cores primárias, que determinadas com marrom, né, que se forma, que torna-se neutro. Ou seja, se dentro do cabelo eu tenho vermelho, amarelo e azul, eu tenho marrom. Então todas as alturas de tons são marrons. Porque eu vou ter mais azul ou vou ter nada de azul quase. Uma pitadinha só. E é isso que vai determinar. Então, ou seja, o fundo de clareamento, né, o fundo residual, é um diferencial de cada... Ou seja, desculpa, quer dizer que a cada pigmento, a cada marca, o seu diferencial é a sua pigmentação. Então, cada marca vai fazer com que tenha um pigmento internamente das suas colorações ou mais frio, ou mais quente, ou neutro. Então, é o fundo de pigmentação de acordo com cada coloração que você possa escolher. Então, fundo de pigmento azul, né, que auxilia nas alturas de tom que contém laranja, como o 6, 7, 8. O fundo de clareamento, né, de pigmento, fundo de clareamento não, de pigmento verde em algumas colorações. Auxilia nas alturas 9, 10, que é somente que contém o amarelo, então você vai dar uma neutralizada boa. Quando se trata de fundo de pigmento das empresas, cada uma nos proporciona resultados diferentes e nos dará suporte na hora de intensificar ou suavizar ou fazer algo de neutralizar. Então, intensificar, suavizar ou neutralizar. Claro que não substitui os corretores, né, mas tem influência no resultado. Por exemplo, a marca que eu uso é mais verde. Então, ela tem uma influência direta no fundo de clareamento. Muitas vezes, na parte do ruivo, eu não utilizo as bases, né, as alturas de tom para certo serviço, porque tem o verde, então diminui o reflexo desejado que eu coloquei ali na coloração. Mas de vez em quando a gente utiliza sim. Então, uma empresa azul, né, uma empresa que tem esse pigmento azul, não precisamos utilizar corretor, pois contém uma grande concentração de azul, e, ou seja, não corre, ou seja, na parte de cabelos escuros, vai ter uma neutralização bem interessante em relação aos cabelos que você for atingir na altura 5, 6, 7 e 8. Porque o azul é uma cor complementar ao laranja, então já vai ter uma neutralização. Então evitando assim ter uma cor demasiadamente quente. Mas se você já usar em cabelos mais claros, pensa em uma loira, você voltar essa cor para o natural. Ou somente um tom, de um 10 para o 9, um 9 para o 8, você corre sérios riscos de obter uma cor cinza chumbada, uma cor de elefante. Então, ou seja, o fundo de pigmento é um assunto complexo, no qual é importante entendermos. Então, você tem que colar no educador, você tem que colar nos cursos da marca, onde que é ela que vai disponibilizar para você esse entendimento, essa sabedoria.
Então você tem que aproveitar os educadores da marca. Se você trabalha com a linha de coloração excelente, você não pode ficar distante do educador. Tem que ficar perto do fornecedor, perto do consultor de vendas, né, do seu consultor aí que faz o fornecimento dos produtos. Você tem que colar na parte técnica, você tem que ser amigo da galera. Amigo da galera. Receber as informações. Ou seja, tem que ir na fonte, entendeu? Na fonte para pegar todas as informações. Ou seja, para cada situação, né, nós precisamos entender as marcas e os resultados em que ambas vão nos proporcionar. Que nem sempre, né, os donos de marcas, representantes, até mesmo técnicos, né, partem em querer te explicar isso. É você que tem que correr atrás dessas informações. Quanto mais aprofundado, quanto mais base você está, quanto mais embasado, mais você vai querendo saber disso. Porque você sabe que é importante. Quanto mais raso, me conta aqui, olha para mim aqui, olha aqui. Você está rasa na colorimetria? Você é raso na colorimetria? Porque isso não te pertence mais não. Você vai assistir essas aulas aqui e você vai se tornar mais profundo nesse assunto. Mas isso aqui é só a faísca na sua vida. Só a faísca. Porque aí a gente precisa estudar mais ainda. Então, não vamos ser rasos em cor mais não. Não faça isso. Você está prejudicando você mesmo. E principalmente as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas que acreditam em você. Porque tudo que é seu está na mão de quem manda em tudo. Só que precisa dar o passo. Já falei isso atrás. Dá o passo que ele vai te entregar. Dá o passo que ele vai te entregar. Está declarado. Está declarado. Está declarado. Então as marcas elas têm os pigmentos verdes na sua base, tem os pigmentos violetas. Então em cada altura de tom, uma favorável. Então cola no distribuidor, no fornecedor, no centro técnico, nos cursos e entenda de acordo com a marca que você tem, qual é a base deles, qual que é o fundo, qual que é a cor de dentro, entendeu? Porque senão vai te dar trabalho. Não tem como colorir. Não tem como colorir. Um exemplo para você aqui, ó. L'Oreal e Alpha Parf é azul. Wella e Schwarzkopf é verde. Só para você ter uma ideia. E aí, ou seja, se eu uso L'Oreal, agora eu vou usar Schwarzkopf, vai dar diferença. Ah, se eu uso Wella, agora eu vou usar Alpha Parf, vai dar problema. E vice-versa. Então tem que ter muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Então olha só, já estamos indo para o final da nossa aula. Desse vídeo aqui topzera do nosso primeiro encontro. E o outro vai estar, tem mais coisa. Eu vou tirar mais ouro de dentro de mim para você ser o despertar, hein? Para acontecer o despertar dentro de você. E olha só o que eu fiz aqui para você, ó. Olha só. Tenha um olhar experiente e preciso com as cores. A prática e o maior número de erros levará você a uma sensibilidade com elas. E assim será muito mais fácil chegar aos seus resultados. Quanto mais você fizer cor, quanto mais você errar, quanto mais você usar coloração, quanto mais você pintar os cabelos, mais você vai ser experiente. E só essa experiência que vai te levar à excelência. Porque é o número de cor feito, de tons feitos que você vai guardar na memória, no córtex aqui, visual, que é aquele que grava tudo. E aí depois você já começa a fazer as cores assim, ó, de forma incrível, meio que até no automático. Você vê a cor assim, ó, você vê o laranjinho assim, você fala, ó, 877 com 97 com L77 e põe um pouquinho de 964, 5 gramas para 20, 20, 20. Vai dar um total de 65. Usa 40 volumes, tá bom? Aplica a partir de um dedinho. Depois eu vou decidir o da raiz. Temos que chegar nesse nível. E já é seu. Já só está esperando se dar um passo. E pode ser nessas aulas que eu tô compartilhando com você aqui que você vai mudar a sua vida profissional. Então, um beijo grande no seu coraçãozão. E bora para a próxima aula. Tchau, tchau.